Meus irmãos, a paz do Senhor em Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus para a sua meditação, para o seu coração neste dia. Gostaria que você já abrisse a sua Bíblia junto comigo na carta de Apocalipse, livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia para a nossa meditação. No seu capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, que você possa fazer uma leitura junto comigo neste dia. Louvado seja Deus. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu já peço a você que está nos assistindo, que dê o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, e também se inscreva no nosso canal para que possamos alcançar mais vidas para o reino de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que fala sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento, clamar ao nosso Deus, para que Deus revele a tua palavra ao nosso coração, para que Deus fale conosco de uma maneira especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por este dia, por mais uma oportunidade de vida, Senhor. Deus, pela tua presença, Senhor, que habita em mim, pelo refrigério que há, Pai querido, sobre a nossa vida da tua parte. Deus, alcança vidas através desta mensagem, desta palavra, Senhor, que possa servir de edificação, Senhor, a cada ouvinte. Deus, transforma vidas, Senhor, para a glória do teu nome. Salva almas para o teu reino, Senhor, que possamos entender a preciosidade, Senhor, da tua palavra. Deus, que possamos a cada dia estar mais perto de ti, Senhor, reconhecendo a tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um texto muito conhecido e também muito pregado das Escrituras Sagradas, onde fala sobre a igreja de Filadélfia, ou a igreja que estava localizada ou situada na cidade de Filadélfia. Nós vemos que esta cidade era uma cidade que ela foi fundada na Rota do Correio Imperial, um lugar muito conhecido, e é por isso que esta cidade também ficou conhecida como Porta Oriental. Ela foi fundada por Átalo II no ano de número 138 a.C. Nós vemos que era uma dedicação de Átalo II aí ao seu irmão, e é por isso que o nome foi dado de Filadélfia, que significa amor de irmão. Então Átalo II aí, em dedicação ao amor que ele tinha pelo seu irmão, ele fundou esta cidade e deu-se o nome à cidade de Filadélfia, uma cidade que era cercada de muitas oportunidades. E nós vemos aqui, linda esta carta direcionada do próprio Jesus ao anjo que estava
na igreja de Filadélfia, nós vamos ver que Jesus ele conhece não só a igreja, mas também a cidade a qual a igreja está inserida, porque nós vemos que esta igreja que estava situada na cidade de Filadélfia era uma igreja que aos olhos do mundo tinha pouca força, mas o próprio Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei da tua pouca força, mas eis que ante de ti eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Louvado seja Deus. E nós vemos através deste texto das Escrituras Sagradas que o próprio Jesus, ele conhece a tua pouca força, aleluia, mas ele também conhece a tua fidelidade, porque ele diz: eu sei que mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Louvado seja Deus. Então o segredo está em ser fiel a Deus. O segredo está na nossa fidelidade para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que nós temos que conhecer a igreja, sim, a qual nós participamos, somos membros daquela igreja, mas precisamos também conhecer a cidade a qual esta igreja está inserida, porque a cidade de Filadélfia, ela foi fundada para que ela pudesse ser uma base missionária da cultura grega, do helenismo, e nós vemos aqui que Jesus agora estabelece uma igreja dentro desta cidade para ser embaixadora do evangelho de Cristo Jesus, aleluia, para que o evangelho alcançasse multidões para o reino de Deus. Então nós vemos que a cidade de Filadélfia, ela foi castigada pelos terremotos, e ela foi destruída no ano 17 depois de Cristo, mas a história diz que ela foi reconstruída no ano 90 pelo imperador César, e foi-lhe dado um novo nome nessa cidade. O novo nome que foi dado a esta cidade depois de ser reconstruída no ano 90 depois de Cristo, o nome foi dado de Neo Cesareia, que significa nova cidade de César. E Jesus, ele conhecendo a história, louvado seja Deus, porque ele está no princípio, mas ele também está no fim. Glória a Deus por isso. Jesus, ele diz a esta igreja: eu vos darei um novo nome. Aleluia. Jesus, conhecendo que esta cidade passou por esse terremoto, foi devastada e agora recebe um novo nome, Deus diz aos crentes que estão naquela igreja: eu vos darei um novo nome. Nós vamos ver que o próprio Jesus, direcionando esta carta a esta igreja, ele vai dizer: eu vos darei um novo nome. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor tem um novo nome a cada um de nós, porque ele diz que há uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no verso de número 12: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. 3 novos nomes Deus oferece através de Jesus aos crentes que estavam em Filadélfia, sendo fiel a Deus, porque ele diz: eu conheço a tua obra. Louvado seja Deus, que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência. Então há uma recompensa. A quem vencer, farei coluna do templo do meu Deus. Bem sabemos que esta cidade que foi devastada pelo terremoto e se deu fim no ano de número 17 depois de Cristo, Jesus direcionando esta carta aos crentes que estavam em Filadélfia, dizendo: olha, eu sei que o terremoto destruiu, acabou, devastou, abalou os alicerces, mas porém, ao que vencer eu farei coluna no
templo do meu Deus. Ou seja, o terremoto não vai abalar mais o alicerce, você vai ter estrutura diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ser coluna de sustentação na obra do Senhor, no reino de Deus. Receba esta palavra, aleluia. O céu manda te dizer nesta noite: o Senhor tem uma recompensa por causa da tua fidelidade, mesmo tendo pouca força. Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras e por causa disso eu colocarei diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, ele diz: a vocês darei um novo nome, vos farei coluna do templo do meu Deus, e receberá 3 novos nomes. Primeiro, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também um novo nome. Deus, através de Jesus, Ele quer te dar um novo nome. Quem sabe até hoje você foi conhecido como pingaiada, cachaceiro, beberrão, mas Deus, nesta noite, Ele quer te dar um novo nome: Filho do Deus Altíssimo, servo do Senhor. Aleluia, receba esta palavra. Deus quer te dar um novo nome, que você possa ser conhecido como filho de Deus, como um grande homem de Deus. Aleluia, estruturado na palavra do Senhor, que tem poder para transformar a tua vida, mudar a tua história, assim como Deus tem mudado a minha história. Nós vemos que 3 figuras representam esta carta à igreja de Filadélfia. Pastor, quais são essas 3 figuras? Primeiro, para que você memorize essa carta, a carta à igreja de Filadélfia, nós vemos que há 3 figuras importantes. Primeiro, a chave. Segundo, uma porta aberta. E em terceiro, uma coluna. Louvado seja Deus. Então, eu e você, nós podemos guardar a mensagem que está dentro desta carta. Louvado seja Deus, através destas 3 figuras: a chave, uma porta aberta e uma coluna. Interessante que no Evangelho de João, o próprio Jesus, ele se refere no capítulo 10 dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagem, achará descanso para a vossa alma. O Deus, através de Jesus, Ele quer que eu e você entremos por esta porta e sejamos salvos por Ele através de Cristo Jesus. A Bíblia também diz, no Sermão do Monte, o próprio Jesus se referindo a 2 portas: a porta larga que conduz à perdição eterna e a porta estreita, onde não dá para levar bagagem, aonde não entra o pecado, aonde não entra a fofoca, aonde não entra o adultério. Esta porta Jesus mesmo abriu, que é a porta estreita, a porta da salvação, a porta que leva o homem a Deus. Aleluia, que você possa entrar por esta porta neste dia chamado hoje, dia de oportunidade para você ter um encontro com Deus através de Jesus. A Bíblia diz que Ele tem a chave em tuas mãos. Nós vemos Jesus se apresentando, aleluia, louvado seja Deus, à igreja de Filadélfia, dizendo: isto diz o que é santo, porque Deus, Ele é santo. Aleluia, a santidade de Deus. É por isso que Ele diz: sede santo, porque o vosso Deus, Ele é santo, Ele é separado, assim como eu e você tem que ser, separado do mundo, da fofoca, da bebedice, do adultério, da mentira, porque nesta porta estreita não entra o pecado. Louvado seja Deus. Então o próprio Jesus, Ele se apresenta como santo,
Santo como o verdadeiro, porque nele não há mentira, não há engano. Louvado seja Deus. Mas também o próprio Jesus, ele se apresenta como o que tem a chave de Davi em suas mãos, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Interessante, através da revelação das Escrituras, nós vemos que esta chave que está nas mãos de Jesus fala da autoridade dada ao nome de Jesus. Jesus mesmo abriu esta porta que ele colocou diante da igreja de Filadélfia, uma porta aberta que significa, aleluia, oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade única, uma oportunidade nova neste dia para que você entre por esta porta, aleluia. Então esta porta aberta que ninguém pode fechar, se fala de uma oportunidade, se fala da porta da salvação, aleluia, se fala da porta da evangelização. Glórias a Deus por isso. Então entre por esta porta, que o mesmo Jesus tem a chave, e ele mesmo abriu, e ele diz que abre e ninguém fecha. Ninguém tem poder para fechar esta porta que Cristo Jesus abriu. Pastor, mas eu não estou entendendo como Jesus abriu esta porta. Eu vou te explicar. Sabe quando Jesus abriu esta porta? Louvado seja Deus, foi quando ele entregou o seu Espírito, e ele disse: está consumado, está pago o preço pelo teu pecado. Louvado seja Deus. Quando Jesus estava, aleluia, crucificado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue carmesim por causa dos nossos pecados, e ele disse: está consumado, o preço está pago. Entregou o seu Espírito e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. E é por isso que também nós temos a certeza que nós ressuscitaremos com ele. Então Jesus, ele abriu esta porta, a porta da salvação, quando ele disse: está consumado, o preço foi pago, louvado seja Deus. Mas esta porta que o mesmo Jesus abriu, ele disse que também fecha e ninguém abre. Então hoje, o dia de hoje, este dia único que Deus preparou, é um dia de oportunidade grande sobre a tua vida. Entre por esta porta, seja salvo através de Cristo Jesus, receba a salvação de Deus, receba livramento de Deus. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu não acho digno de receber esta tão grande salvação. Jesus é aquele que perdoa pecado. Jesus, ele sabia da tua fragilidade, Jesus sabia da minha fragilidade. É ele quem perdoa o pecado. Louvado seja Deus. Basta o homem se arrepender, confessar diante de Deus, confessar Jesus de Nazaré como o único, suficiente Salvador da tua alma. Porque quando o homem se arrepende, meu irmão, quando o homem reconhece que pecou e precisa de um Salvador, Jesus entra em cena, aleluia. Ele olha para o Pai e diz: esse não tem pecado, o pecado dele está sobre mim e eu paguei o preço na cruz do Calvário. Isso é graça, favor imerecido da parte de Deus para o homem. Eu e você, claro que se nós olharmos para nós não merecemos, mas isso é graça, aleluia. Isso é a graça de Deus revelada na cruz do Calvário, porque foi na cruz que Deus mostrou o seu grande amor por mim, por você que está ouvindo esta palavra. Seja transformado por ela, entre por esta porta. Mais uma oportunidade que Deus está te dando através de Cristo Jesus. Ele mesmo diz que também fecha e ninguém abre.
Um dia esta porta vai se fechar. Um dia esta porta que o mesmo Jesus abriu, porque ele tem a chave, ele também irá fechar e ninguém poderá abrir. A porta da salvação, essa oportunidade. Entenda bem, então é momento hoje de você entrar por esta porta, porque um dia Jesus vai fechar esta porta e quando ele fechar ninguém mais entra. Aleluia. Não tem dinheiro que faça essa porta abrir, não tem autoridade na terra que faça essa porta se abrir. A chave está nas mãos de Jesus, é ele quem abriu e é ele quem vai fechar. Então entre, corra e entre por ela neste dia chamado hoje e receba salvação, receba paz com Deus, receba alegria na alma, receba perdão dos pecados através de Jesus. Aleluia. Jesus reconhecendo que aos olhos do mundo esta igreja tinha pouca força, porque vocês têm pouca força, mas reconhecendo também a sua fidelidade, e foi esse motivo que ele diz que eu coloquei uma porta aberta diante de ti, que ninguém poderá fechar. Meus irmãos, nós entendemos através deste texto, dizendo, eu sei que você tem pouca força, porque aos olhos do mundo esta igreja, ela tinha pouca força. Quem sabe nós estamos vivendo este momento da igreja na terra, reconhecida como uma igreja que não tem força. Todos sabem o que está acontecendo, algo que nunca se viu no Brasil, a igreja sendo levada no tribunal para ser julgada, se vai ficar aberta, se vai ficar fechada, e teve essa votação 9-2, quem sabe uma vergonha, e alguém olha, alguém que não tem fé, alguém que é incrédulo, não consegue crer fielmente nesta palavra que transforma a vida do homem, olha para a igreja e quem sabe até zomba, dizendo que a igreja não tem força. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem não sabe que a força da igreja não está no pastor da igreja, a força da igreja não está na quantidade de membros que a igreja tem, a força da igreja está no dono da igreja. Louvado seja Deus, porque a igreja tem um dono. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem um dono e esse dono é poderoso, ele é forte, ele é imutável. Aleluia. O mundo diz que a igreja não tem força porque não conhece o dono da igreja. Louvado seja Deus. Jesus olhando para esta igreja, reconhecendo que aos olhos do mundo tinha pouca força, ele diz, mas diante de ti eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quem sabe pequena, aleluia, quem sabe de pouca força, porque não tem ajuda do governo, quem sabe porque não tem ajuda financeira externa, quem sabe talvez porque não tem uma quantidade grande de membros, mas a força da igreja está no dono da igreja. Aleluia. Então receba a força de Deus nesta noite, receba refrigério de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. O céu manda te dizer nesta noite, aleluia, receba a força de Deus. A força está em Deus através de Cristo Jesus. Uma igreja fraca, uma igreja que não tinha força diante dos olhos dos homens, mas diante de Deus era uma igreja forte, porque através, aleluia, desta carta, nós vemos que através desta carta, Jesus direcionando a ela, diz, eu conheço a tua fidelidade, eu conheço que vocês são fiéis, que por mais que vocês estão passando por tribulação, vocês têm perseverado, vocês têm sido fiel, vocês têm guardado a palavra da minha paciência, aleluia, e por esse motivo eu também vos guardarei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Como vocês têm guardado a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, aleluia, sobre a tentação, na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Como vocês guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da tentação que virá sobre a terra. Há uma promessa de livramento de Deus sobre a tua vida. Permaneça sendo fiel, aleluia, porque assim como você tem guardado a palavra, a da minha paciência, Jesus está dizendo, eu também vos guardarei, aleluia, no dia da tentação que virá sobre a terra. Então a força da igreja não está no pastor da igreja, a força da igreja não está no bispo, não está na quantidade de membros que ela tem, não está no pastor presidente, mas a força da igreja está no dono da igreja, aleluia. Então a igreja é forte, a igreja é poderosa, porque nós servimos um Deus poderoso, aleluia, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, aleluia. Então nós vemos aqui que não é a igreja que vai recuar, louvado seja Deus, mas a igreja vai avançar dia após dia em nome de Jesus. Mas há um texto aqui falando sobre acerca dos judeus que se dizem judeus e não são, que se prostrarão aos teus pés e adorarão o seu nome. Se fala da seita judaizante, dos judeus, porque a salvação eles criam que eram exclusivamente só para eles. E Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão ter que reconhecer, aleluia, que eu sou o dono da igreja, que eu amo a igreja, que a igreja é amada do meu Pai. Vocês vão ter que se prostrar diante dela e reconhecer que eu a amo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eles vão ter que se prostrar diante da igreja e reconhecer que Deus ama a igreja, que nós somos amados do Pai, aleluia, porque Jesus está dizendo aqui, vão ter que reconhecer que eu vos amo, aleluia, e saibam que eu te amo. Entenda uma coisa, meu irmão, você que está ouvindo esta palavra, se você soubesse o amor de Deus, o amor que Deus tem pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, você se entregaria hoje a Jesus de Nazaré, você se reconhecia Cristo Jesus como Salvador da tua alma hoje. Ele diz, olha, vão ter que reconhecer que eu te amo, aleluia. Jesus está dizendo, vão ter que reconhecer, vão ter que saber que eu te amo, aleluia. É por isso que eu derramei o sangue por tua causa, é porque eu te amo, foi para demonstrar o amor de Deus. Deus manda te dizer nesta noite que Ele te ama, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui através desta carta que eles vão ter que reconhecer que Jesus Cristo ama a igreja, que nós somos amados do Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para finalizar esta mensagem, aleluia, o texto onde nós lemos diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, quem tem ouvidos ouça, que os teus ouvidos possam ouvir Deus falar ao teu coração através desta palavra. Quem tem ouvidos ouça o que o meu Espírito diz às igrejas, aleluia. Curva a tua cabeça, coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, gratidão, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que tem ouvido esta mensagem.
Pai querido, que possamos aprender dia após dia através da Tua palavra. Pai, que o inimigo não venha roubar essa semente que foi plantada, Senhor, sobre cada coração. Que esta palavra, Senhor, venha transformar vidas. Deus, que esta semente venha nascer, venha brotar, venha crescer e venha dar frutos para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da Tua palavra. Transforma a vida, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, gratidão a Deus pela sua vida. Se possível, deixe um like neste vídeo, compartilhe com alguém, aleluia, porque eu creio que Deus vai transformar a vida de alguém através deste vídeo. E também se inscreva no nosso canal, amém? É uma ferramenta muito importante que Deus colocou em nossas mãos para divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Fica na paz, forte abraço, ô glória, Deus os abençoe.